Oi, que alegria ter a gente aqui junto hoje para nossa conversa. É como se a gente estivesse numa grande e afetuosa sala de aula, sabe? Hoje eu quero convidar todo mundo para sentar em roda, fechar os olhos por um segundo e imaginar que a gente está lá na casa de Pedro, na cidade de Cafarnaum, sentadinhos ao redor do mestre, prontos para ouvir aquelas histórias que aquecem o coração da gente. A nossa conversa de hoje é sobre algo muito precioso: as nossas famílias e as nossas casas. A gente vai descobrir como o nosso lar docilar é, na verdade, a escola mais importante de todas. Bom, vamos mergulhar nisso. Naquela noite tranquila, a sogra de Pedro fez uma pergunta que, com certeza, já passou pelo coração da gente, né? Ela estava bem preocupada e perguntou: afinal, o que vem a ser a nossa vida no lar? Ela desabafou, quase chorando, que a gente começa a vida em família com tantas flores, tantas promessas lindas, mas logo esbarra em espinhos, pedrinhas no caminho e naqueles pequenos aborrecimentos de todo dia. O que será que o mestre respondeu para trazer conforto para ela? Com aquele olhar cheio de carinho, ele respondeu com uma frase simplesmente maravilhosa: o lar é a escola das almas. Dá até vontade de sorrir ouvindo isso, não dá? Isso quer dizer que a nossa casa é um lugar sagrado, um templo mesmo, onde a sabedoria divina ensina a gente, passinho por passinho. É igualzinho as crianças na escola, aprendendo as primeiras letras. Em casa, a gente está aprendendo a viver e a amar. Vamos para a nossa primeira parte, a lição das lentilhas. Como todo bom professor que sabe que a gente aprende muito melhor com exemplos práticos, ele levou todo mundo direto para o coração da casa, a cozinha. Imagina aquele cheirinho gostoso de comida no fogo. Ele perguntou o que a gente faz com as lentilhas antes de servir. E a resposta é simples, né? As lentilhas, cruas e duras, precisam ir para o fogo para cozinhar e amolecer. Só depois elas recebem aquele tempero especial para ficarem bem gostosas. É igualzinho com os nossos corações. Às vezes, a gente é como essa lentilhinha crua e precisa do calor do dia a dia em família, dessa proximidade, para amolecer o espírito e ficar docinho. Para deixar tudo ainda mais claro, ele continuou brincando com os exemplos da cozinha e perguntou: a gente serviria, por acaso, um pão cru na mesa da família? Claro que não. A massa do pão, por mais bem amassadinha que seja, precisa absolutamente do calor do forno para crescer, dourar e espalhar aquele aroma delicioso pela casa toda. Sem o forno, o pão simplesmente não cumpre o papel dele. E isso nos leva à próxima sessão, o forno do coração. Então, o ponto crucial de tudo isso é que a nossa casa é exatamente esse forno. É o nosso cadinho preparador. Mas como isso funciona na prática? É convivendo bem pertinho que a gente aprende a lidar com vontades que são diferentes das nossas. A gente observa os defeitinhos de quem a gente ama e, o mais importante, aprende a ter paciência com eles. Aquela teimosia ou o desentendimento não são castigo, são o calorzinho que derrete as nossas próprias imperfeições. A gente precisa desaprender os nossos defeitos. É um trabalho de equipe lindo que o Papai do Céu usa para nos transformar em pães quentinhos e deliciosos. Só que a sogra de Pedro era muito atenta e perguntou: e aquelas pessoas que sofrem e parece que não aprendem nunca? O mestre então perguntou o que a gente faz com a lentilha que continua dura depois de horas e horas no fogo. A gente não pode servir, né? Ia machucar a boquinha de quem fosse comer. Elas acabam voltando para a terra, viram adubo. Com a gente é a mesma coisa se a gente não deixar o calor do lar amolecer o nosso coração. Se a gente continuar rebelde e endurecido, a gente vai precisar de muito mais tempo, voltando para a terra até estar pronto para nutrir e alegrar quem está por perto. Nossa próxima lição de hoje: preparando o vaso limpo. Mais tarde, naquela mesma noite encantadora, a gente conhece a Sara, esposa de um criador de cabras ali da região. Ela queria muito ter um coração bom, mas confessou que sentia ciúmes, não conseguia perdoar direito e era super apegada às coisinhas dela. Conhecendo a rotina da Sara em casa, o mestre fez uma pergunta muito doce: como a gente faz para conservar o leite fresquinho e puro sem que ele estrague? Ah, essa Sara sabia de cor. Ela explicou rapidinho que antes de colocar o leite novo, é absolutamente indispensável lavar o vaso com muito cuidado. Se ficar qualquer restinho de sujeira lá no fundo, por menor que seja, o leitinho novo azeda na mesma hora. Perde tudo. Tem que esfregar e deixar tudo brilhando primeiro. E chegamos então na sessão O Leite da Boa Nova. Gente, isso ilustra brilhantemente como funciona o nosso coração. O leite puro são os ensinamentos novos, as coisas lindas que a gente aprende sobre o amor e a bondade. E o vaso? O vaso é a nossa alma. Se a gente não limpa aquela sujeirinha de egoísmo e de ciúme lá do fundo do peito, não adianta nada receber o leite puro das boas lições.
O leite se mistura com a sujeira velha e azeda, virando vinagre da incompreensão. É por isso que às vezes a gente até sabe o que é o certo, mas faz errado. É o nosso vasinho que ainda não está bem lavado. Para manter esse leitinho sempre doce, Pedro e a esposa deram dicas maravilhosas ali na roda. A gente precisa usar a boa vontade e a fé para esfregar o nosso vaso por dentro. Sabe o que isso significa na prática? Abandonar aquele costume feio de brigar, praticar o perdão de verdade quando alguém pisa no nosso calo, soltar um pouco o apego pelos nossos brinquedos e coisas e cultivar muita, mas muita vontade de fazer o bem. É só assim que o nosso interior fica limpinho e brilhando. Vamos para a nossa última parte de hoje, a gota de orvalho. Nessa hora, a sala inteira ficou num silêncio super comovido. O mestre levantou bem de mansinho, com muita humildade, fez um carinho bem suave nos cabelos da Sara e preparou uma última imagem. Mas antes de eu contar qual foi, vamos pensar um pouquinho juntos. Como a gente está cuidando da pureza da nossa própria casa? Como os nossos corações vão receber as luzes e as bênçãos que caem do céu todo dia para as nossas famílias? Será que a gente está sendo a flor que acolhe a gota limpinha ou a gente está cheio de poeira? E ele fechou a noite com uma frase mágica. O orvalho num lírio-alvo é diamante celeste, mas, na poeira da estrada, é gota lamacenta. Olha que coisa mais linda! Se a gente for como o lírio branquinho e limpo, a lição do amor vai brilhar na gente como um diamante que caiu do céu. Mas se a gente estiver sujo de egoísmo, a mesma lição vira lama. Que tal a gente juntos fazer das nossas casas essa escola maravilhosa e começar a limpar o nosso vasinho hoje mesmo? Fica aqui esse pensamento super carinhoso para a gente guardar com muito amor. Um beijo grande e até a nossa próxima história.